Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Está no ar mais o Black Yellow Brasil, episódio de número 57. Hoje eu, Ricardo Rezende, estarei aqui mais uma vez como host do programa. Infelizmente ainda estamos sem a voz aveludada do nosso querido amigo Danilo Batista. E hoje comigo para falar desse grande jogo, dessa grande vitória, dessa grande semana, eu tenho nada mais, nada menos que a presença ilustre do grande Renato Cavallari. Diga aí, Renato, como é que você está? Fala, galera. É aquela coisa, né? Eu tô refletindo aqui como um time que perde para Bears e Jaguars lidera a AFC. Então, tô nesse momento lidando com isso e curtindo essa última vitória. Um grande abraço a todos aí, espero que vocês curtam esse programa. Hoje também temos ele, que é o melhor editor do Brasil, o grande Germano Coutinho. Por favor, Germano, como é que o senhor está hoje? Estou muito bem, obrigado, Ricardo. Estou aqui para compartilhar da minha alegria de ser o time número 1 da AFC. No momento, estamos à frente de todos os outros 15 times. E se a temporada acabasse agora, teríamos a vantagem de ser a First Seed. Então, estou feliz demais e espero que isso continue até o fim da temporada. É isso aí. E diante de um episódio que tem tudo para ser extremamente gostoso, a gente vai começar logo com a parte ruim, para se livrar logo desse assunto que está na nossa pauta. Quando a gente fala de coisa ruim, vem logo na nossa cabeça com todo respeito, quer dizer, não tem respeito. Essa parte não tem respeito algum, perdão. Falar do que o Vontaze Burfict fez ontem no início da partida e de maneira geral. O Burfict já começou a partida no coin toss, se recusando a apertar a mão dos capitães do Steelers. Isso é um protocolo quase de jogo, respeito ao adversário. O Burfict, com toda aquela pose dele de sempre, não quis apertar. E logo no início da partida, na primeira drive do Steelers, em uma corrida do Bell, o Burfict simplesmente desferiu um chute no rosto, no capacete do Roosevelt Nix, na cara do juiz e nada foi feito contra ele. Hoje mais cedo foi informado pelo Rappaport que a NFL está revisando o lance, mas como era previsível, a NFL não vai suspender o Burfict, talvez porque já trata o Burfict como caso perdido. O Bell falou algo semelhante no Twitter, falando que o Burfict é um cara que não tem jeito mais. Vocês têm algo a comentar sobre o Burfict, em poucas palavras, meus amigos? Ele é um verdadeiro criminoso, Ricardo. Não tem como a gente definir de outro modo. A torcida dos Bengals, até a própria torcida dos Bengals, na verdade, admite isso abertamente. Falam que ele é um bom jogador, e eu concordo, o Burfict é um bom jogador. Sim, ele é um jogador acima da média. Porém, o jeito que ele trata os outros jogadores em campo, os jogadores do time adversário, é algo asqueroso. É algo que não tem espaço na NFL. É um cara que tenta machucar os jogadores adversários por querer. Temos diversas evidências disso. Por exemplo, naquela tentativa de entorse do tight end dos Panthers, o Olsen, no qual ele deliberadamente tentou machucar o jogador, e também vários outros. A lesão do Bell, que foi bem debatível, a questão que ele deu a concussão do Brown. É um cara que não se pode confiar dentro de campo. E sobre isso, eu só queria adicionar mais um pequeno detalhe. Porque a torcida dos Bengals, ela costuma reclamar muito do Mike Mitchell, que é o nosso safety titular, que ele é um jogador sujo, que não sei o que. O Mike Mitchell tem 2 ou 3 faltas pessoais na carreira. O Burfict tem 17. Então, só por isso dá pra ver a diferença entre os dois jogadores. Fora as que os juízes, que as zebras não viram, né? Pra considerar a falta também. Porque esse cara, pra mim, ele é um desserviço à comunidade do esporte. O Bell falou muito bem, a gente já criticou muito o Bell aqui por certas atitudes e até coisas que ele falou.
Mas ele falou muito bem quando ele disse que se você quer ser durão, se você quer dar porrada forte mesmo num cara, durante o jogo, dentro da legalidade do esporte, beleza. Numa rivalidade a gente entende que uma porrada mais dura pode acontecer até pela motivação de um clássico, né, dessa rivalidade. Agora, você ser desleal, você transcende a ética do esporte com teus colegas de profissão. Dali a pouco, um jogador do Steelers, até o próprio Knicks, pode estar lá vestindo a camisa do Bengals e eles serem parceiros de time, ser colegas de time. Então, isso transcende muito o que o cara representa pro futebol americano. Logicamente, eu, se eu fosse torcedor do Bengals, também teria essa mesma opinião que o Germano citou antes. Como um jogador, indiscutivelmente, dentro digamos assim, do esporte limpo, né, das jogadas limpas, ele é um bom jogador, ele é um bom defensor. Mas ele é um cara que, pra mim, ele não tem mais jeito. Realmente, igual o Bel falou, não dá mais. Esse cara me dá nojo. O Germano pontuou bem sobre o Mitchell. O Mitchell tem 8 anos de carreira e só 2 faltas pessoais basicamente marcadas contra ele. O Perfect, como o Germano falou, 17. Aí encerra qualquer discussão que até torcedores do Bengals, blogs do Bengals, estavam tentando comentar hoje para defender o indefensável, que é o Perfect. Mas enfim, a gente já falou dos outros, né? E agora a gente vai olhar para o nosso próprio quintal. Como a gente sabe, no domingo à noite, o Martavis Bryant se envolveu em mais uma polêmica no Instagram, dessa vez. Em um post onde um analista de NFL comentou que o Big Ben não olha para o Bryant. Uma jogada de terceira descida para poucas jardas, um passe, que o Big Ben forçou no Brown e o Bryant estava teoricamente livre na jogada. Então, houveram diversos comentários e um torcedor comentou que o Juju é melhor. Juju seria melhor que o Bryant. E o Bryant foi lá responder o torcedor, falando que o Juju não é nem de perto melhor que ele. E que ele não vai poder mostrar o jogo se ele não recebe bola. Se ele recebe bola, vocês vão ver quem é o melhor. Depois ele fala novamente, um pouco mais abaixo, após ele apagar o comentário, que ele se esforçou muito para voltar para a liga, sem ajuda de ninguém, e que o time não está ajudando ele, coisa desse tipo. Isso uma semana depois dele vir na imprensa falar que está muito feliz em Pittsburgh, do time todo brincar, que o Bryant está muito feliz, o Bryant não quer ser trocado e tudo mais, e agora fica todo mundo com cara de tacho, basicamente. O Foster era um dos que mais estavam brincando na semana passada sobre esse assunto. Falou até que ele vai ser trocado por Cavaliers, que isso virou NBA e coisa desse tipo. Mas a analogia que a NBA tem muito mais troca que a NFL. E hoje o Foster mudou o tom, falou que o Bryant que responda pelas coisas dele. Eu não vou falar nada sobre isso. Então, em um momento que a gente vive algo tão bom na temporada, uma equipe jogando bem atualmente, encaixando, ganhando ritmo, não há espaço para o Bryant fazer isso agora. Bryant, ele teve mais snaps que o Juju. Bryant, ele não pode justificar que ele não tem chance. O Bryant correu a mesma quantidade de rotas que o Juju. A questão é, se o Bryant não se desvencilha da marcação, o que é que o Big Ben pode fazer? Sei que tem hora que o Big Ben erra, mas também não jogar pedra só no Roethlisberger. Bryant, pelo que ele já mostrou, ele tem uma capacidade muito superior do que está fazendo hoje em campo. Então, teve recepção na Red Zone que, para mim, ele poderia... Não, ali estava cercado, tranquilo, mas jogadas geral, não jogadas que ele recebeu. Desvencilhar mais marcação, mostrar um pouco mais de vontade e tudo mais. A gente vê o Juju ganhando espaço, o Juju todo snap tá lá bloqueando, ajudando como pode. O Eli Rogers, em um snap, em um passe recebido, que teve, o Rogers recebeu um screen, foi pro first down, mostrou vontade. Isso não é o que o Bryant mostra. Hoje mais cedo eu comentei com os amigos meus que o que está acontecendo nesse processo de Juju Bryant está semelhante ao que aconteceu no processo AB Mike Wallace, que o Mike Wallace começou a virar estrela, queria ganhar um salário gigantesco, perdeu espaço, AB subiu no lugar dele e AB está até hoje consagrado na NFL. Mike Wallace se tornou o que tornou lá em Baltimore. E parece estar se repetindo, déjà vu, Juju e Bryant. O Juju está produzindo e o Bryant está aí reclamando. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Para mim, isso tudo se resume em uma palavra: frustração.
O Brian, como todos sabemos, é um cara extremamente atlético, com um potencial enorme, um cara que poderia ser o wide receiver número 1 em vários times da liga, mas que não está tendo tantas oportunidades assim esse ano. Realmente isso é inegável, que ele não está tendo essas oportunidades. A questão é que isso se deve a vários fatores, principalmente o quê? As burrices dele. O cara é suspenso por 1 ano por fumar maconha. Isso é totalmente culpa dele. E aí ele volta, depois de 1 ano sem jogar, sem tanto ritmo de jogo assim também, e quer que as coisas voltem a ser como antes. Também não funciona assim. Claro, tiveram outros fatores, por exemplo, uma certa regressão do Big Ben que nós temos observado, que ele não está parecendo tão confiante assim, e assim que a confiança do Ben cai, a chance dele jogar bola longa é cada vez menor, que é o quê? O cargo-chefe do Brian. É aquela bola longa e a big play. Então tem esse fator também. O Brian tem cada vez mais perdido a quantidade de snaps em campo. Ele tá, nas últimas semanas, ele tem diminuído gradativamente o número de snaps em campo. Ele, semana passada e essa, ele só teve em campo em 52% dos snaps ofensivos. E ele já chegou ao máximo de ter 78%. Então, assim, realmente não é apenas falta de lançamentos na direção do Brian, é realmente falta de oportunidade em si. Mas eu não posso culpar o coaching staff e tal, porque quando ele é acionado, ele não está correspondendo. O Brian, infelizmente, hoje, nas bolas longas, de três coisas acontece uma. Ou ele dropa, ou ele não olha a bola, ou o Big Ben lança um passe muito forte. E com certeza, dessas 3 opções, a terceira é a que menos ocorre. Então, o Brian sinceramente, ele tá puto e tá reclamando disso. Eu acho totalmente errado o que ele falou, porque além de reclamar, ele botou o nome do companheiro dele na roda, algo que ele nunca deveria ter feito, mas eu também não vejo razão do Brian ficar reclamando assim, porque nenhum jogador é maior que a equipe. A equipe tá 5-2, tá número 1 da AFC. Nenhum jogador é maior que a equipe, não importa. Ele não pode achar que uma reclamaçãozinha dessa, que esse showzinho que ele tá dando vai mudar alguma coisa. A gente viu nesse jogo contra o Cincinnati. Ele na semana anterior também reclamou, também fez um show, quer dizer, a namorada dele, né, fez um show basicamente, e o pessoal achou que, inclusive eu também achei, que ele seria mais envolvido no ataque, e acabou não sendo. Inclusive ele acabou sendo menos envolvido ainda. Então isso é pra ele aprender que fazer showzinho depois do jogo não vai dar em nada, porque a equipe é maior que ele. Então é melhor o Brian já ir se acalmando um pouquinho, porque ao que parece daqui ele não vai sair nem tão cedo. Então é melhor ele se acostumando com a função dele em campo atual. Duas situações. Em relação à pergunta do Ricardo, eu não sei se eu vejo na proporcionalidade da situação o que aconteceu com o Mike Wallace e o AB. Mas também na época ninguém sabia que o AB se tornaria o que se tornou, né? Ponto 2, concordo muito com o Germano. Eu acho que todo e qualquer jogador aí de cada elenco tem seu direito de estar frustrado, seja com o próprio desempenho, seja em achar que não está tendo muitas oportunidades, mas nada disso justifica fazer showzinho. Isso segue para a vida, cara. Isso seja no esporte, seja Você pode estar frustrado no teu trampo, isso não te dá direito de ir lá xingar a organização com a qual você trabalha fazendo isso. E o Bryant está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo showzinho, ele está indo nas mídias sociais, bater boca com o torcedor, que nem o Germano falou, outra coisa gravíssima, colocar o nome do companheiro que acabou de chegar, tá remando, buscando seu lugar na roda aí, e vem citar o nome do cara para como que eu posso dizer, para criar qualquer tipo de intriga, julgamento ou tipo de comparação. Primeiro que a gente não tem que se comparar. O outro ponto é que sim, o Big Ben não está na sua melhor temporada e sim, ele pode estar lançando passes ruins, mas ele está tentando, seja com o Bryant, seja com o Juju, e até mesmo o McDonald em passes onde ele estava com dupla marcação foi passe na direção dele. O que é foda, na minha opinião, é o Bryant não tá conseguindo tirar, e ele tem esse direito, ele não tá conseguindo forças internas para conseguir mostrar que tá todo mundo errado. A torcida, o coaching staff, o quarterback dele. Ele tá resolvendo achar que ele já provou todo o valor dele, e ele não tem nem direito de achar isso, porque ele é um cara que vem de suspensão por, não vou dizer mau comportamento, né, mas por uso de drogas. Ele tem que provar dentro de campo. Se ele quiser provar que tá todo mundo errado, ele tem que ir lá em campo e falar, olha, manda em mim que eu tô confiante
confiante e eu vou mandar bem aqui. E é isso que ele não tá fazendo. Eu sei que pode parecer muito óbvio e todo mundo viu. Das 2 bolas que ele foi alvo, né, uma 3 jardas na recepção e a outra, pelo menos na minha opinião, ele poderia ter se esforçado mais. Ele parece que terminou de correr a rota no meio, a bola caiu poucas jardas na frente dele. Talvez se ele tivesse mantido a pegada, ele conseguiria pelo menos tocar na bola, mesmo que dropasse, mesmo que o cornerback adversário, o safety, não lembro quem estava na jogada, conseguisse tirar a bola dele. O que eu acho que ele não tá fazendo ele quer provar por palavras que tá todo mundo errado. E nessa ele tá caindo por tabela. E outra coisa, só para encerrar minha opinião com relação ao Bryant, eu não sei, viu, Germano, com relação a se ele vai ficar muito tempo e se ele vai ter esse papel aqui, porque dependendo como for essa situação, uma boa geladeira vai vir para ele e ele não vai ter nem função. Ele vai ficar lá encostado, ele vai ver até o Hayward Bay às vezes recebendo bola na frente dele e ele ficando para trás. Numa dessa aí pode acontecer o que for, algum time doido ir lá e falar, beleza, tem um talento lá, vamos oferecer uma troca qualquer, ou até mesmo o Steelers simplesmente esperar um tempo e dispensar ele ou não renovar o contrato nos próximos anos, quando acabar o contrato de calouro dele. Mas o fato é que se ele quer fazer alguma coisa, ele tem que fazer em campo, e o que ele está fazendo é muito feio. Não tem que ficar, ainda mais para um time que é líder da AFC. É um time que tem o Patriots lá que a gente vai enfrentar e que é sempre uma ameaça. Na atual posição nossa, a gente tem que ter um elenco bem equilibrado. E ele provocar essas intrigas e ainda ficar citando o nome de jogador novato que está chegando agora, talvez realmente não seja melhor que ele, o Juju. Mas ele tá quieto na dele, fazendo o trabalho dele e remando devagarzinho. Assim como ele fez 2 anos atrás. Mas agora tá morrendo pelo próprio discurso. Dito isto, passado a parte pesada do programa e diminuindo cerca de 100 quilos das nossas costas, falar de assuntos tão desagradáveis em uma semana tão boa para a gente, vamos lá focar no que funcionou, no que deu certo, o jogo no geral de ontem. A gente viu um ataque que teve um início simplesmente avassalador. O ataque parecia ser o ataque que ia conseguir meter 30 pontos finalmente em uma partida. Começou muito bem, as primeiras drives foram com sucesso, depois, como a gente bem viu, o ritmo diminuiu razoavelmente. Teve um momento que o Big Ben chegou a ficar com o rating perfeito, depois diminuiu um pouco mais o ritmo do ataque. Mas, de maneira geral, vocês consideram que essa semana foi a melhor performance ofensiva dos Steelers ou não? Eu acho que sim, mas esse sim também não quer dizer que fizemos algo para se orgulhar. Posso estar sendo muito, como posso falar, posso estar sendo muito injusto aqui, né, com quem estiver ouvindo o podcast aí, o episódio, e até com o que foi realmente o ataque. Eu acho que, a gente até comentava no grupo, eu acho que até o 14-14, ambos os ataques estavam fazendo drives excepcionais, tentar um pouco a nossa defesa em algum momento, mas a verdade é que o próprio Andy Dalton também fez um bom primeiro tempo, e a gente também fez. A primeira campanha nossa ali foi algo dos sonhos, né? Aquilo que a gente sempre deseja, né? Fazer uma campanha, se me corrija se eu estiver errado, mas aí durou mais de 5, 6 minutos, para a gente conseguir finalizar com touchdown, ainda mais do Big Ben até para o Antonio Brown. Eu acho que a secundária do Bengals estava jogando muito bem e a nossa qualidade e a confiança que o Ben estava é mais importante do que a partida como um todo. Também, por outro lado, me contradizendo já também, com o que eu acabei de falar, que não foi também tudo isso. Então, assim que o Steelers conseguiu o domínio psicológico do jogo, talvez as chamadas ficaram mais conservadoras. Isso aí, obviamente, pode ter caído um pouco o ataque, né? A gente poderia ver um ataque para fazer 30, 35, 40 pontos se tivesse mantido o que fez no primeiro tempo, com uma variação melhor de jogada, menos screen, ou talvez, eu confesso que eu nem lembro de ter visto screen pass, o Bell correndo muito bem com a bola, a variedade estava muito boa. E tirando a parte do conservadorismo, né, um parênteses para o fake punt, que não teve nada de conservador, para tentar manter ainda, para conseguir manter
aquela campanha viva. Então, assim, eu acho que o ataque, o que eu quis dizer com tudo isso, para tentar resumir, eu acho que o ataque não extraiu o melhor que pode ser, visto os nomes que tem, Bell, Bryant, inclusive, se vier a jogar bem, e, enfim, o próprio Juju, que tem um baita potencial. Nossa, eu tô muito feliz do desempenho dele nesse ano, né, nesse primeiro ano dele. E o Brown sobrando, né, mais de 200 jardas para o segundo colocado em jardas recebidas na liga até o momento. E assim, mas eu acho que esse time ainda pode extrair mais, mesmo com a secundária do Bengals jogando bem, o William Jackson, terceiro ali, fazendo uma ótima cobertura na marcação. Enfim, eu acho que não é uma crítica, mas eu acho que ainda não é um motivo pra gente falar, beleza, agora já era, agora somos o time a ser batido na IFC. Acho que não é pra tudo isso, mas é um grande motivo para ficar feliz, sim, se empolgar, e espero que eles também tenham isso em mente, pé no chão, e que pode extrair ainda mais esse ataque. O Tony Romo, ao final da transmissão, ele afirmou que o Steelers hoje é o time mais equilibrado da NFL e hoje seria o time a ser batido na liga de forma geral. A gente só que acompanha sabe como é o Steelers, então eu fico com um pouco receio junto com o Renato. A gente comemora hoje esse seed 1 na AFC, a gente comemora hoje esse domínio na AFC Norte, mas sempre com aquele pé atrás, porque o ataque pecou bastante, principalmente em situações pontuais da partida. Então, foram 4 situações que o time ficou de terceira para 1 jarda, foram 3 de terceira para 1 jarda e 4 para 1 jarda, e sem sucesso em nenhuma dessas. É esse tipo de coisa que não acontece. A gente viu uma terceira para 1 jarda no jogo e já ficou, fudeu. Não foi à toa que a gente conseguiu a primeira descida em uma terceira para 1 jarda lá já no quarto, final do terceiro quarto, não me recordo bem, e uma falta que o Big Ben forçou através de um hard count. Então, pra gente sempre se preocupar, semana após semana, a gente vê algo no ataque que a gente não gosta, que a gente chega aqui e fica cornetando, seja red zone, seja nessa questão de play calling bem questionável nessa tipo de situação, quando você precisa de poucas jardas e mete uma bomba lá no fundo do campo. Quanto à sua pergunta, Ricardo, é muito difícil para mim dizer que essa foi a melhor atuação ofensiva da equipe e tal. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no podcast passado. Por eliminação, sim, eu concordo que a partida contra os Bengals foi a melhor exibição. Mas é aquela coisa, a gente não tá escolhendo entre duas performances maravilhosas, ou então entre duas performances muito boas. Não, a gente tá escolhendo entre performances razoáveis. Eu não digo nem que essa partida contra os Bengals foi razoável, não vou dizer isso. Na minha opinião, foi uma performance até boa. Agora, eu tenho algumas ressalvas, como sempre, né? Parece que todo podcast tem uma ressalva. Mas, infelizmente, é a realidade. Por exemplo, eu continuo achando que o ataque é previsível, que ele continua sendo previsível. Eu não vi diferença alguma, porque a gente tá fazendo as mesmas jogadas que nós fizemos contra os Bears e Jaguars, que foram as nossas 2 derrotas. É simplesmente a mesma coisa. É o quê? É corrida na primeira descida, corrida ou então algum screen na segunda descida e um passe longo, ou então uma corrida, se for para pouca jarda, na terceira descida. É a mesma coisa, não tem variação, não tem uma jogada diferente. A gente conta nos dedos, é corrida pelo meio, é screen, é passe longo, é end around com o Brian, e aí, tem o quê? É uma bola doida pro Brown fazer uma jogada espetacular e conseguir a primeira descida. É basicamente isso. Não tem tanta diversidade no ataque. A questão é que esse play calling funcionou contra os Bengals. E ele funcionou não porque o Haley alterou, porque o Haley fez aquilo, não. Ele funcionou porque os nossos jogadores são game changers. A maioria tem essa capacidade. O Bell jogou muito bem, e isso quer dizer então que a corrida jogou muito bem. Ele teve o quê? 135 jardas terrestres. Isso foi um número bem expressivo pro Bell, foi bem legal. Ele teve o quê? Mais 58, eu acho, jardas recebidas, ou seja, quase 200 de scrimmage. O Bell é um monstro. O Brown
apesar de ter sido muito bem marcado pelo William Jackson III, ele apareceu em momentos cruciais. Ele teve o quê? 4 recepções para 65 jardas. Foi uma performance espetacular? Não foi. Realmente não foi. Mas ele teve essas jardas, pelo menos boa parte delas, em momentos cruciais do jogo. Ele conseguia primeiras descidas importantes, marcou o primeiro touchdown do jogo. Então, assim, foi um cara muito importante. Simplesmente ainda existe um problema com o gameplay. O Haley continua sendo extremamente previsível. Nesse último jogo a gente se deu bem porque os nossos jogadores fizeram o ataque andar. Foi basicamente isso. Mas o ataque não andou porque o gameplay estava diferente. Porque o gameplay enganou a defesa. O ataque funcionou porque os jogadores, os focos do ataque, ou seja, o Ben também. O Ben não jogou mal, não. O Ben, o Brown e o Bell jogaram bem. Quando os 3 jogam bem, geralmente a gente ganha o jogo. Isso aí não tem nenhuma discussão. Então, pra mim, eu ainda fico bastante preocupado com o Haley, porque essa mania dele de ficar repetindo o mesmo gameplay, vendo que não dá certo, na verdade, me deixa com um pé atrás em relação a isso. E é nesse ponto, vocês pontuaram muito bem na questão do Brown e do Bell. Estão jogando uma barbaridade nessas últimas partidas. E aí é que tá. Brown, eles têm 765 jardas nessa temporada, líder da NFL. Isso é 220 jardas a mais que o AJ Green tem, que é o segundo colocado. Para elucidar o domínio do Brown nessa temporada em jardas recebidas, entre o AJ Green, que é o segundo colocado, e o Ed Dickson, que é o 42º, são 220 jardas de diferença. Então, Brown lá em cima primeiro, AJ Green segundo, 220 jardas de diferença. AJ Green segundo, 42º, 220 jardas de diferença. É aí que Brown se domina nessa temporada. O Bell é a segunda semana seguida que ele tem pelo menos 32 carregadas. Isso aí é a primeira vez desde 2013 com o Andrew Peterson, na época, no auge dele, pelo Minnesota Vikings. São os únicos jogadores nessa década a terem jogos seguidos com pelo menos 32 carregadas. Hoje, tem alguma defesa, tem alguém que vocês consigam enxergar? Isso eu falo da fase atual, certo? Que pode conseguir neutralizar Bell e Brown na liga? Jacksonville Jaguars. Tava pensando nisso. A criptonita do Steelers. Os Jaguars estão bem, meu amigo. Não, eu não tô rindo por causa que é Jaguars, é porque aconteceu, a gente tem que parar de ficar rindo de derrota para Jaguars e para Ravens. O Jaguars meteu 30 pontos no Colts fora de casa. O Jaguars merece respeito. Sim, meteram 44, se eu não me engano, no Ravens, depois 30 na gente também. O Jaguars merece, a gente não perde para time ruim. O Jaguars está muito bem nessa temporada, então, para confortar os coraçõezinhos de todos, o Jaguars está voando esse ano, e o Bears ganhou ontem de novo. Então, o Bears ganhou do Panthers, e o Panthers ganhou do Patriots. Então, entra perto para time ruim. Ou seja, o Bears é maior que o Patriots. Exatamente. Lógica correta. Olha, falando dos Jaguars rapidamente, nós éramos o segundo time em sacks na temporada, antes da partida contra os Bengals. Eu não sei em que colocação estamos agora, apesar dos 4 sacks no jogo, e os Jaguars eram o primeiro. E, inclusive, eles fizeram 10 sacks nos Colts, ou seja, segunda vez. Uma média muito absurda. Segunda vez, né? No início da temporada, contra o Texas também conseguiram. Então, a defesa do Jaguars é real. A defesa do Jaguars está muito bem, obrigado. Ricardo, eles estão num pace, eles estão numa média para ultrapassar o recorde histórico da NFL, que é de, se eu não me engano, 72 sacks. Eles estão numa previsão, se continuar assim, pela média deles, eles vão acabar com 75. Isso é um absurdo. Diga-se de passagem, o Jaguars dominou o Colts ontem, jogando sem o Fournette. Quem estava correndo ontem era o Ivory e o Yeldon. Já estão sem o Allen Robinson. Então, o Jaguars, vamos acabar esse mito. E se eles perdeu pro Jaguars, mas o Jaguars é bom, o Jaguars não é ruim, não. E os Bears ganharam dos Panthers com 4 passes completos do Trubisky. Olha aí, o Bears é bom. O Bears é maior que o Patriots. Boa, Renato. Tá bom, sim. Ai.
Olha, Ricardo, deixa eu só completar uma coisinha do ataque que eu esqueci. Pode falar. Eu acho que eu tô ocupando, enquanto o Caio tá fora de combate, eu tô ocupando o posto dele de xingar o time, porque eu só tenho coisa negativa, infelizmente, pra comentar agora. Claro, gostei da atuação do ataque, gostei. O ataque melhorou, mas tem muita coisa negativa ainda. Até porque, pela expectativa que a gente tinha desse ataque. Então, assim, eu queria também comentar uma coisa que eu esqueci. Duas coisinhas, na verdade. Primeiro, o quão ruim nós fomos nas conversões de terceira descida. Nós só convertemos em 2 oportunidades de 11 tentativas. Ou seja, 18%. Isso é muito pouco. E várias foram para terceira para 1, terceira para 2, terceira para 3. A gente foi muito mal nisso. E, de novo, a nossa eficiência na Red Zone precisa melhorar. Se eu não me engano, foram quatro idas à Red Zone adversária, no qual nós só conseguimos pontuar o touchdown uma única vez, que foi no primeiro drive, aquele drive maravilhoso, como o Renato bem pontuou. Então, assim, diante de uma atuação, de novo, muito boa da defesa, a gente conseguiu ganhar o jogo, tendo essa atuação fraca do ataque na Red Zone adversária. Das 4 vezes foram 1 touchdown e 3 field goals. Então, se um jogo, a defesa não tiver num dia legal, não tiver bem, e a gente depender do ataque, esse ataque vai ter que pontuar na Red Zone. Isso não tem acontecido e me preocupa bastante também. Só para elucidar a questão de problema na Red Zone, e que não é novidade, o Boswell chegou ao seu 5º jogo na NFL com pelo menos 4 field goals em uma partida. A gente sabe, obviamente, quando o time para no campo de ataque, para na Red Zone, de maneira geral, field goal, a produção do kicker aumenta. O Boswell, ele tem exatamente 34 jogos na NFL. Esse é o número que o Boswell tem. 15% deles, ele tem pelo menos 4 field goals. É um número bastante razoável. A gente já viu, o Boswell tá no Steelers faz 3 anos. 3 temporadas, 2015, 2016 e agora 2017. Então, pouco tempo, o cara já tá com números lá em cima dentro da história do Steelers. É um reflexo direto da ineficiência, dos problemas que o Steelers enfrenta na Red Zone. E ontem também, em especial, como o Germano bem falou, a questão das terceiras descidas. Só para responder a mesma pergunta que eu fiz, que o Renato falou muito bem da criptonita do nosso ataque, que é o Jacksonville Jaguars. Vou bater na tecla, que a gente já comentou aqui, já comentei no Twitter, que quem pode parar o nosso ataque é o senhor Todd Haley, e ele consegue fazer isso como ninguém. Muito bem pontuado. Ao final do primeiro tempo, a gente chegou na boca da end zone, a gente nem esperava chegar, mas o Big Ben mandou uma bomba e o Brown sofreu uma interferência, o Steelers ficou em situação de gol, e a gente, na expectativa dali, tem que sair um TD. Se houve oportunidade, a gente tem que aproveitar. E o Big Ben comentou ao final do jogo que ele queria seguir no passe, mas o senhor Todd Haley quis seguir na corrida. E o resultado foi o que a gente viu, né? Big Ben ouviu o técnico, seguiu na corrida, o Bell correu uma jogada, faltando 7 segundos para acabar o primeiro tempo, dava para fazer mais uma jogada, o juiz não viu que a gente pediu tempo, foram parar o relógio com 3 segundos e pronto, a oportunidade que era touchdown, já era. O detalhe, o Bengals estava com 7 jogadores no box naquela jogada. O Bengals parece que estava adivinhando que o Steelers ia correr. E como o Germano bem falou, reforça, o ataque é bastante previsível. Então até quando a gente tenta ser imprevisível, a gente se torna previsível. Exceto no fake punt. O fake punt tem um asterisco muito grande. E por que, Ricardo? Porque não foi o Haley que chamou. Foi o senhor Dennis Smith, um abraço, senhor Dennis Smith, agenciado pelo Caio também. Eles já vinham treinando. O Steelers chegou no jogo com a mentalidade de fazer um fake. Eles treinaram, eles estavam prontos para fazer um fake, em seja qual for a situação no jogo de hoje. Então viram a oportunidade, o Dennis Smith foi lá, se liga aí. Foi lá, bugou o Defan, só aquela bola maravilhosa pro Darius Hayward. Então, um bom dia para os agenciados do Caio, o seu Dennis Smith e o Robert Golden. Valorizaram. Deu uma valorizada. Uma janela de passe pequena também, viu? Exatamente. E assim, considerando quem tava lançando a bola, era uma janela pequena. Se fosse o Big Ben, beleza. Mas, velho, naquele momento que todo jogo a gente tem que ter uma pausa pro coração parar, ficar uns segundos parado, e aí depois volta a bater de novo. Situações dessas. Enfim, o ataque... A gente já deu o que tinha que falar. Tem que melhorar, obviamente.
A gente tá chamando o James Harrison do The Closer. O James Harrison chega lá no final do jogo, como ele fez contra os Chiefs, vai lá, seca no Alex Smith, acaba o jogo. No Division foi a mesma coisa. O ataque não tem esse momento ainda. Quando a gente chega e pensa, vem aquela voz do Mortal Kombat Finishing, a gente não consegue derrubar o time adversário. Toda vez fica protelando e nada. A gente só fica com as mãos vazias e dando esperança, drive após drive. Enquanto o time estiver ganhando, o Mike Tomlin vai fazer aquela famosa vista grossa que ele faz toda semana. Quando a gente perder, levar uma virada por conta disso, aí começa aquela crise que o Steelers tem toda vez que perde uma partida. Justamente esse ponto, Ricardo, que você falou agora, o fato do time não anotar os pontos necessários, não anotar os touchdowns quando chega na red zone, acarreta uma diferença pequena no placar. Por exemplo, o segundo tempo inteiro foi dos Steelers. A gente viu o que foi. A gente dominou os Bengals. Os Bengals não fizeram basicamente nada no segundo tempo. Agora, a diferença ficou por muito tempo em uma posse de bola ou no máximo em duas. Por quê? Porque o time não anota TD. Então, se, sei lá, uma jogada louca do AJ Green lá e fazer uma recepção de 60 jardas e um touchdown, ia botar os Bengals de volta no jogo. Porque seria uma posse, ou menos que isso, um field goal de diferença, por exemplo, e eles estariam no jogo de novo. Então, o fato do time não anotar esses pontos acaba sendo muito prejudicial para a equipe. Dito isto, vamos para a parte que, particularmente, opinião minha, tá me deixando bastante orgulhoso esse ano. Chega a cair uma lágrima quando a gente vê essa defesa em campo, principalmente a defesa que esteve no segundo tempo. Que coisa maravilhosa é ver a defesa dos Steelers jogando hoje. Extremamente dinâmica, extremamente disciplinada. Vale salientar, isso vale para o ataque e defesa, lembrei agora, uma falta só, ontem o time teve, uma falta para 5 jardas. Time disciplinado, boas coisas acontecem. A defesa, no segundo tempo, anulou o ataque do Bengals. Não existiu Andy Dalton, não existiu AJ Green no segundo tempo. E aí, eu acho que tá na hora já da gente parar com o debate que a gente vem tendo toda semana, que é a questão de que se essa defesa é realmente real, sem ser redundante, ela é de verdade. Se vamos parar de menosprezar o adversário e vamos exaltar mais o que a defesa vem fazendo em campo. Essa impressão só fica comigo ou vocês também compartilham dela? Só lembrando, o que a gente parou o Chiefs semana passada, o Chiefs foi... Eu sei que a defesa do Oakland não é lá essas coisas, mas o Chiefs deitou e rolou no ataque de Oakland, apesar da derrota. Tyreek Hill, Kareem Hunt com mais de 100 jardas novamente, Hill com mais de 100 jardas, etc. E contra a gente, eles não tiveram a menor chance de jogar. Vocês têm a mesma sensação que eu? A defesa é de verdade? A defesa vem provando, partida a partida, que ela, indiscutivelmente, é a melhor parte do time. Isso surpreende muita gente, inclusive nós três, tenho certeza absoluta disso. Ela tem enfrentado times de diferentes estilos. Ela enfrentou times que adoram correr com a bola, feito os Bears e os Jaguars, no caso as nossas duas derrotas. Ela enfrentou times bem equilibrados, feito o Kansas City Chiefs e também os Bengals nessa última rodada. Ela, assim, eu talvez não tenha enfrentado um time que lance muito a bola, realmente, tem faltado isso. Até porque, incrivelmente, nós somos a melhor defesa contra o jogo aéreo, ou éramos até essa partida contra os Bengals. Não sei se o ranking teve alguma alteração, mas enfim, somos uma das melhores, além de mérito da defesa, porque os quarterbacks que nós enfrentamos até agora não lançaram muito a bola contra a gente. Mas enfim, ela realmente tem se provado que ela é de verdade, que é o nosso ponto forte até agora. Agora, essa anulação dos Bengals, para mim, é de fácil explicação. Tem um motivo muito fácil. E esse motivo é simples. Começou a escurecer em Pittsburgh. Foi muito nítido. Ricardo, foi muito nítido. O bold prediction que a gente deu antes do jogo, que o Dalton ia destruir no primeiro tempo, mas com a
com o fim do sol em Pittsburgh, com a noite chegando, o fogo dele ia apagar, ele iria lançar 3 interceptações. Foi quase, ele lançou 2. Aí foi isso que aconteceu, mais ou menos. Basicamente, e assim, eu não sei se vocês notaram, mas eu notei, quando eu estava assistindo o jogo, que momentos antes da primeira interceptação do Dalton, mostraram a torcida de Pittsburgh lá, a câmera virou para a torcida, e ao fundo você via que o céu já estava ficando um pouco mais escuro, que o sol já não aparecia tanto. Não deu outra, eu sabia. Quando mostrou o sol, eu falei, o Dalton vai fazer alguma merda. Acho que deu 2 jogadas e ele foi interceptado. É muito nítido isso, bicho, é impressionante. Assim que o sol começa a sair de cena, parece que as habilidades do Dalton de futebol americano saem do corpo dele, é impressionante. Acho que ele viu assim, olhou pra cima e falou, eita, prime time, lascou. Aí fodeu, aí lançou a interceptação, e aí você sabe o que aconteceu no final. Realmente é muito engraçado. Assim que o sol sai de cena, o Dalton começa a cagar em campo. Eu não quero colocar água no chope de ninguém, mas que nem foi o Ricardo que falou, né? Até essa semana, essa semana 7, a gente basicamente enfrentou, não vou dizer fudidos no ataque, desculpa, um time que estava muito bom, que era o Kansas City, lá no Arrowhead Stadium, invicto, né, o Kansas City, e um time que poderia ter um quarterback que poderia lançar muita bomba contra a gente, que era o Blake Bortles. Mas ele não precisou lançar a bola porque o Big Ben lançou quase que 5 touchdowns aí pro Jacksonville Jaguars, né? A defesa deles destruiu. De novo, não quero colocar água no chope, mas assim, a gente realmente ainda não enfrentou ataques poderosos a ponto de falar que nós somos uma realidade talvez para ser top 1, 2. Hoje, Germano, nós ainda somos top 1, né? Nós somos a primeira defesa contra o passe. E ainda não estamos lá essas coisas contra o jogo terrestre. Porém, eu acho que sim, é uma realidade. Principalmente por 2 motivos que eu quero citar. 3. Primeiro, porque a situação meio que inverteu. O ataque não está indo lá essas coisas e parece que a defesa tem que tirar motivação e forças da onde não tem. Porque muitos jogadores ainda são dos outros anos, aqueles mesmos jogadores que a gente xingava, falhava, enfim, o Burns, um grande abraço pro Caio. Um outro ponto que eu tô adorando nessa defesa, seja ela uma defesa para ser top 10 ou não sei. Mas uma coisa que eu tô curtindo muito é o fato dela crescer em jogadas primordiais, coisa que nosso ataque não tá fazendo, né? Ao contrário do nosso ataque que tá sendo muito conservador e tá parando lá na red zone e não tá conseguindo pontuar, nossa defesa está conseguindo parar terceiras descidas. No jogo de domingo, o TJ Watt teve um saque numa terceira descida. Se não me engano, teve dois dos 4 sacks que a gente teve. Acho que 2 foram em terceiras descidas. Contra o Kansas City, além da gente parar todo o ataque deles, paramos o Alex Smith, paramos o Kareem Hunt, o James Harrison, né, o imortal, o nosso Matusalém, conseguiu também, numa jogada primordial das últimas campanhas já do Kansas City, parar o jogo deles num sec em cima do Alex Smith, que é um quarterback móvel, ou seja, um quarterback móvel com 10 anos menos, quase aí, sei lá, qualquer idade, 5 a 10 anos menos que o James Harrison, e muitos quilos a menos também, e o James Harrison estava lá para dar aquele abraço gostoso nele. E então, assim, eu acho que sim, é uma realidade nossa defesa, mas não é uma realidade para ser primeira na liga esse ano. Eu acho que a gente ainda tem números maquiados pelos jogos, pelos adversários que a gente teve, com exceção do Kansas City, que tem realmente um bom time, um bom ataque e jogando em casa. É por esse jogo que eu me baseio mais e por essa situação de crescer em momentos oportunos. Faltou um terceiro ponto, né? Eu diria que eu não sinto que o nosso front seven, principalmente, está cansando. Isso é muito bom. A gente reclamou nesse último jogo contra o Bengals que não teve muita pressão. E o que a gente sentiu? Que o ataque deles cansou antes da nossa defesa. Eles remaram, a OL deles estava fazendo um ótimo trabalho, a gente reclamava, cadê a pressão? Não conseguimos fazer pressão tanto que eu acho que o primeiro sec saiu só no segundo tempo, se eu não me engano. E no final do jogo, nossa defesa ainda estava todo vapor. E eu não vou aqui falar, mas aí foi a OL do Bengals que diminuiu o ritmo e que cansou. Não, eu acho que a nossa defesa que está numa saúde muito boa. A gente está com um preparo físico muito bom e o tempo que ficamos em campo com nossa defesa, o time está jogando muito, no sentido de esforço, de uso de força. Às vezes não dá certo realmente, às vezes falta até
são decisões ridículas, principalmente do Burns, às vezes, mas é incrível como não sinto que essa defesa tá cansando, e se precisar fazer uma jogada que exige muita força no final, no meio do quarto período, eles vão estar lá fazendo, e isso é uma coisa primordial pra gente manter essa constância aí até o final da temporada. Um ponto que o Renato comentou foi sobre os adversários nessa temporada, que eu concordo, né, não tem quase nenhum caso de sucesso com relação ao jogo aéreo. Mas aí eu lembro lá de 2008, que foi da última vez que a gente começou tão bem uma temporada defensiva e que a gente foi campeão ao final dela. Em 2008, a gente enfrentou nas 7 primeiras semanas Matt Schaub, Derrick Anderson, Donovan McNabb, Joe Flacco, David Garrard, Ryan Fitzpatrick e Eli Manning. Também, convenhamos, ninguém de respeito. Esse ano, para quem quiser comparar, foi de Sean Kaiser, Case Keenum, Mike Glennon, Joe Flacco, Blake Bortles, Alex Smith e Andy Dalton. Então, a gente começa tão bem, como eu disse, desde 2008, e por isso que a gente tem, obviamente, né, querendo comparar com possivelmente uma das melhores defesas que a NFL já viu, que era aquela 2008. Mas só dar mais crédito para esses meninos. A defesa jovem apanhou muito já, a gente já criticou tanto eles, tudo mais. Na hora de, pelo menos, reconhecer essas crianças. Os meninos estão jogando bem, com exceção do Burns. Burns se afoba muito, fica muito nervoso, parece não ter cabeça, um psicológico muito bom para se manter 100% focado no jogo. Na hora que o Burns dá uns apagões que ninguém entende, a hora que o Burns é o melhor cornerback da liga, e tem a hora que o Burns faz a gente sentir saudade do Blake, fazendo algo bem, uma comparação bem feia. No geral, a defesa, o Steelers, ela não começa tão bem assim, cedendo uma média de 147 jardas aéreas por jogo desde a década de 70. Então, é especial. O Steelers ainda não cedeu nenhum jogo para mais de 300 jardas aéreas. Não cedeu nenhum wide receiver que conseguiu mais de 100 jardas contra Pittsburgh. Então, os ajustes feitos no segundo tempo foram muito bons. Então, a gente bate muito no Butler, mas também quando tem que reconhecer, a gente vem aqui e reconhece. Os ajustes foram feitos. Como o Renato falou muito bem por sinal. Prepara o físico dessa defesa. A gente tá conseguindo parar o adversário no quarto. Isso aí a gente sofreu ano passado. Quem não lembra do jogo contra o Cowboys, o Elliott? Quem não lembra contra o Ravens no Natal, caminhando e tudo mais? Aí traz à tona até aquele número. O Big Ben já virou o jogo para os Steelers 9 vezes e a defesa acabou esparramando nos últimos anos essas viradas, esses cenários de viradas que o Big Ben conduziu para os Steelers. Então a defesa está conseguindo manter o mesmo passo no segundo tempo das partidas. E se continuar do jeito que tá, meu Deus do céu, vai ser difícil parar os Steelers esse ano. Chega, a gente fica aqui de fato emocionado. O que o Chase e o Vince Williams estão jogando é barbaridade. O que o Hayward está jogando. O TJ Watt já tem 4 sacks nessa temporada. O TJ Watt está caminhando, quem sabe, a ser o rookie com mais sacks na história do Steelers. Ele já tem 4, empata com o Bud Dupree e Lamar Woodley nos anos de rookies dele, que também tiveram 4 sacks. O recorde é o Kendrell Bell, que teve 9. TJ Watt pode parecer. E parece até que, como sempre, o Steelers está acompanhando nosso Twitter, porque estava ponto com o pass rush inexistente, e na jogada seguinte que eu postei isso no Twitter, começou a chuva de sack. Foi TJ Watt, foi Tyson Alualo, foi Bud Dupree indo para cima do Andy Dalton. Então, é de emocionar. AJ Green foi um no-factor na partida. O Bengals teve 20 jardas no segundo tempo. 20 jardas no segundo tempo. Isso é absurdo quando você está enfrentando um dos melhores wide receivers da liga, que é o AJ Green. Por sinal, a segunda partida consecutiva é que o AJ Green não consegue fazer nada contra os Steelers. São 5 recepções, 79 jardas e nenhum touchdown. Lembrando os bons tempos de Ike Taylor marcando o AJ Green. Então, é sucesso. Hashtag, pra mim, empolgou com essa defesa, mas eu espero estar aqui semana que vem com esse mesmo discurso, porque aí contra o Stafford, o ataque aéreo do Lions, o cenário é um pouco mais diferente. É foda, cara. É que desde
Bom, desde o último título, ou melhor, desde o último Super Bowl que a gente participou, a defesa ela envelheceu, né? Ela teve aquele declínio pelo envelhecimento dos nossos grandes ídolos, né? Vários ídolos naquela defesa de que foi se construindo nos anos 2000, e até renovação. E a gente acertou, errou alguns drafts, enfim. Estamos começando a colher os frutos agora. É totalmente entendível que a gente fique com esse pé atrás, principalmente vamos colocar aí de 2012 para cá, que a gente tem sofrido bastante com a defesa já, né? Mas eu concordo, viu, Ricardo? A gente tem que curtir o momento. E se esse momento durar só essa semana, vamos curtir esse momento, porque... Cara, eu tava já desacreditando que eu veria ali a defesa dos Steelers top 5, top 10 ali da liga, e com propriedade, sabe? Você falou muito bem no início do tema, quando a gente começou a falar de defesa. A gente tem que parar de falar também, mas só os adversários são ruins. Eu sei que eu bati muito nessa tecla em relação ao jogo aéreo, que a gente... mas sim, é uma realidade, talvez... não vou dizer para ser dominante, mas a gente tem que curtir esse momento. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, você comparou com 2008. Você fez uma comparação muito interessante. De novo, não necessariamente seremos igual a 2008. Mas pensa pelo lado psicológico. Foda-se, essa é a verdade. Foda-se que se a gente enfrentou o Andy Dalton uma merda, se a gente enfrentou... Os 4 quarterbacks mais interceptados da liga estão na AFC Norte, e o Big Ben é um deles. Simples assim, a gente enfrentamos então Browns, Bengals e Ravens com quarterbacks terríveis. O Blake Bortles não precisou lançar a bola, conseguimos sim parar o Alex Smith. Então, sim, existe sim uma ponta de realidade nisso tudo, né? E o fator psicológico, né? O foda-se é bem pra isso. Foda-se se os caras não estão lançando bem. Foda-se se a gente enfrentou Case Keenums da vida que não são quarterbacks bons. O fato é que agora a gente tem uma motivação extra e a gente tem números expressivos e jogando muito bem para ir sim enfrentar Packers, para ir sim enfrentar Patriots, para ir sim enfrentar de novo os nossos adversários da divisão. E o próprio Lions do Matt Stafford no próximo domingo. Então, quem sabe essa motivação deles nos arranque para essa coisa de quando vai ser o próximo teste real para a defesa dos Steelers, porque até agora não teve. Quando vai ser? Porra, nem tirar a invencibilidade do Chiefs lá em Chiefs, com aquele estádio mega hostil, com um ataque destruindo, isso serve como teste. Então, por um lado, a gente tem que sim curtir esse momento, e se realmente os times não eram bons para isso, que isso pelo menos sirva de motivação para o time continuar carregando essa vontade para o restante da temporada. Então, para esse apanhado geral da partida, como eu falei no início, essa vitória gostosa do Steelers, atual seed 1 da AFC, líder disparado da AFC Norte. Vamos registrar um pouco. Eu deixei aberto no Twitter, a gente tem um tempinho para passar um pouco algumas perguntas que nos fizeram no Twitter, que a grande maioria foi respondida até por nós aqui mesmo. Então, o Fabiano José Mossato, ele quer saber se o Joe Hayden fez a melhor partida pelo Steelers, na nossa opinião. A gente falou dele agorinha, sim, a interceptação, não é qualquer cornerback que consegue pegar aquela bola desviada da mão que o AJ Green não conseguiu recuperar. Eu até comentei durante a partida algo que estava me incomodando bastante. Tiveram 2 jogadas onde os jogadores do Steelers mais estavam focados em bater no jogador do que se preocupar com a bola. O Mike Hilton e o Sean Davis foram direto para o contato. Se eles ficam parados, se eles param 1 milésimo de segundo, eles vão ver que não vai dar recepção e que a bola vai cair no colo deles. Então eles foram direto para o contato e não tiveram sucesso. O Joe Hayden, toda a experiência dele, conseguiu fazer uma interceptação. Muita gente também questionando sobre a questão do Bryant. Que o Steelers deve trocar Martavis Bryant, quanto é que o Bryant valeria no mercado e etc. O que é que a gente acha de um cenário de troca do Bryant? Fora algo que seja extremamente contra a lei da natureza, o Steelers, para mim, não vai trocar o Martavis Bryant, nem se o Bryant matar alguém no vestiário. O Bryant é um jogador jovem, potencial gigantesco, muito barato,
O Bryant o valor do contrato do Bryant é extremamente ridículo, então isso é algo de valor para os outros times. Eu sei que o Bryant é um imbecil, concordo, o Bryant é um idiota, concordo, mas para trocar o Bryant, ainda mais nesse momento da temporada, muito difícil. O Steelers só fez uma troca durante a temporada regular até hoje, sob o comando do Mike Tomlin, foi o grande Dwayne Brown que chegou e nem jogou, estava machucado. Foi a troca com a Arizona Cardinals e nem entrou em campo. Então, se for algo absurdo, quando eu digo absurdo, é a escolha de primeira, segunda rodada de draft que alguém esteja disposto a dar pelo Bryant, e o Steelers não vai se desfazer hoje dele. E como o Renato muito bem falou, a gente se livrar do Bryant agora para dar para algum potencial adversário da AFC, algum possível cenário de Super Bowl, não, isso aí não é move que é para ser feito agora. O Bryant pode ficar na geladeira, o Bryant pode ficar inativo, mas dispensado ou cortado, eu acho extremamente difícil que isso aconteça. Vocês compartilham dessa opinião? Eu compartilho, Ricardo. Eu não vejo valor suficiente para a gente trocar o Brian. Eu estava, inclusive, discutindo isso hoje com um amigo meu que torce para os Dolphins, que ele estava falando, discutindo, conversando comigo sobre isso. E eu cheguei à conclusão de que, atualmente, no máximo que eu vejo é um time oferecendo a escolha de 6ª rodada, no máximo 5ª rodada para o Brian, por toda a história dele com a maconha, com as drogas, porque qualquer vacilo dele agora é uma suspensão ad infinitum, né, pela NFL. A lá Josh Gordon, então por isso eu não vejo grande valor, e eu só digo que seria uma escolha de 6ª rodada ou uma escolha de 5ª, porque o Brian é um freak, ele é um cara extremamente atlético, do jeito que a gente sabe, com um potencial enorme, então por isso é que eu consigo imaginar algum time dando alguma coisa por ele, mas eu concordo com você, na situação atual é melhor deixar ele por aqui mesmo, até por ele ser muito barato, em vez de acabar reforçando algum time que talvez lá na frente possa nos enfrentar, porque todos nós sabemos o que o Brian é capaz de fazer em campo. Eu também acho que compartilho perfeita a tua opinião, Ricardo, tua resposta, e não faria sentido algum realmente, acho que mais fácil uma geladeira, e quem sabe nos treinos, se ele provar que ele pode dar a volta por cima, ele vai aos poucos se reintegrando aí no melhor jogo dele. Fora isso, geladeira nele no máximo. Muito bem, só deixar registrado um abraço para os ouvintes de sempre, que vocês no Twitter são maravilhosos, eu não tenho palavras para descrever o que a gente sente por vocês e por todo o carinho que esse perfil ganha nas redes sociais. Então, um grande abraço para o João, para o Fernando, para o Ortiz, para o Dantas, para o Alberto Henrique, para Mariana Balzani, para o Walter Montefusco, para o Ricardo Coutinho, para o Grande X. É sério. O Hit Mil Grau, que tá sempre lá com a gente, conectando todo mundo. De verdade, os elogios que vocês fazem semana após semana, o feedback que vocês dão pra gente é muito legal, é muito importante, é isso que motiva a gente a estar aqui semana após semana, tá durante jogo, tá no dia a dia cotidiano, vivendo o que a gente ama para compartilhar com vocês. Então, todo um abraço nosso para cada um dos nossos queridos ouvintes e seguidores, pessoal. Considerações finais, aquela parte maravilhosa. Então, vamos lá para o de sempre. Germano, palpite do jogo. Vamos lá, uma bold prediction e uma consideração final. Tempo. Consideração final. O nosso queridíssimo Chris Boswell está merecendo ser o 4º integrante dos Killer Bees no lugar do Brian. Bold prediction para o jogo contra o Detroit Lions. Defesa vai conseguir 3 interceptações contra o Matthew Stafford e mais uma vez vai assegurar a nossa vitória. Palpite. Diante das 3 interceptações da defesa, eu vou dizer que 2 vão se tornar touchdown, que inclusive já é por si só uma bold prediction, com a melhor eficiência do time na red zone adversária. Então, por isso, eu vou dizer que o jogo será 27-14. Muito bem. Renato, por favor, sua consideração final, seu palpite e sua bold prediction. Mais uma vez, um prazer, como sempre, estar aqui. Vida meio corrida e tende a ficar até mais corrida nesse próximo ano, viajando, correndo, enfim, mas sempre que possível tentar fazer parte desse grupo maravilhoso que é o Black Yellow Podcast.
Minha bold prediction, eu diria que não vou muito além, eu vou dizer que a gente tem uma interceptação da linha defensiva. Um dos nossos DLs vai ter uma interceptação. O resultado do jogo, eu acho que vai ser apertado, mas a gente consegue parar o Stafford, e se estão falando de testes, talvez a gente consiga aí mais uma vez segurar a menos de 20 pontos. Eu diria que o jogo vai ser 26-19 para os Steelers, cheio de field goals. E mais uma vez, é isso aí. Em relação ao time, se a gente tiver menos distração no ataque, né, e ataque leia-se Bryant, porque o Big Ben e suas más atuações, digamos assim, isso aí a gente confia no nosso quarterback. Eu acho que se o ataque engrenar só um pouquinho, aí sim a gente pode ter uma confiança um pouco maior de falar, beleza, pode vir quem quer que seja, que acho que sim, esse ano é o ano que a gente é o time a ser batido, mesmo que isso aconteça, mas a gente tem que ser referência um dia. E mais uma vez, obrigado a todos aí, os ouvintes maravilhosos que o Ricardo já citou, e um prazer imenso. Sempre bom ter a sua companhia aqui conosco, Renato. Venha mais vezes, como você sabe, você é um dos idealizadores desse grande projeto e tem cadeira mais do que cativa aqui nesta grande mesa redonda que cruza o país. A minha consideração final, fica de forma geral para a temporada, é que tá difícil não se empolgar. O Steelers tem, pelo resto da temporada, a segunda tabela mais fácil de agora em diante. Só perde para do Jackson, só perde para do Jaguars. Então, a gente vai enfrentar um Packers sem Aaron Rodgers, a gente vai enfrentar um Patriots que vem cabaleando e dentro de casa. Se a gente tiver completo nesse dia, no mínimo, vai dar jogo. Não, tá difícil não se controlar de não soltar hashtag empolgou, mas o cenário pra gente é muito, muito, muito bom, talvez melhor do que a gente fosse esperar. Há 2 semanas atrás, depois da derrota contra o Jaguars, a gente estava aqui discutindo se estava na hora de pensar em draft, e hoje a gente está liderando a AFC. Tá uma derrota do Eagles de ter a melhor campanha da NFL, basicamente. Então, vamos lá, jogo após jogo, a gente já quebrou muita cara, a gente já teve muita lição. Minha bold prediction pra partida vai ser uma boldaça prediction que o Matthew Stafford não passa das 100 jardas domingo. 100 jardas aéreas não passa o Matthew Stafford, a defesa vai fazer... Senhora! Caralho! Hashtag empolgou. Hashtag Porra, a gente tem que ser bold e a gente tem que caprichar. Se for bold com moderação, não tem graça. Meu palpite diante desse cenário, o Steelers ganha em Detroit. Steelers, como a gente sabe, ama de coração jogar em prime time. O time cresce, o time gosta de ter os holofotes nele em jogos à noite, de forma geral. Então, o Steelers vai vencer esse jogo por 35-10. Finalmente, o time vai passar das 100 jardas em uma temporada. A gente chega para bye week com a campanha de 6-2. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Continuem dando os feedbacks que vocês sempre comentam, falam com a gente no Twitter. Eu sei que tem hora que não dá para responder, mas acreditem, como vocês estão aqui, ainda bem, obrigado. É muita coisa que chega pra gente. Vocês interagem muito com a gente e é o que a gente mais gosta de fazer com vocês. Então, até por conta da rotina, tudo mais, trabalho, etc., a gente acaba devendo um pouco, mas fazemos o possível para conversar com todos vocês. Então, por favor, continuem lá conosco. Alguém falar mais alguma coisa? Eu estou apenas esperando o seu trocadilho perspicaz do podcast de hoje. Eu não sou feito Danilo, eu penso todo na hora. Mas se você não quiser levar o Steve Arm do Le'Veon Bell, AK Drake Kirkpatrick no jogo de ontem, dê lá 5 estrelas para nós no iTunes, ajude a divulgar nosso trabalho para mais torcedores do Steelers. Vamos chamar mais torcedores do Steelers aqui no Brasil. A gente tem uma nação, uma torcida gigantesca aqui no país e pode acreditar, tem muita gente que ainda não conhece o nosso trabalho. Então, como sempre, convida lá um amigo, pergunta se
Ele já tem time da NFL, convida ele a ouvir nosso podcast, vai que com ele ouvindo a gente aqui, toda essa empolgação, hashtag empolgou, esses números, ele vem se juntar a esse lado maravilhoso que é torcer para o Steelers. Como vocês sabem, o podcast está disponível no site fumbledanet.com.br. Essa parceria longa já chega a anos. Já tem um ano de parceria com Fumble na Net. A gente começou lá atrás. É uma história bonita. Seguimos times e fortes aqui. O Fumble na Net hoje engloba diversos outros times. Inclusive tem um podcast do Lions, do amigo Daniel, que faz parte da equipe do Outro Futebol, nosso adversário essa semana. Então fica o convite para que vocês possam ouvir também o podcast dele. Aplicativos em geral, WeCast, Podcast Addict, iTunes, vocês conseguem nos ouvir. E é isso. Um grande abraço para vocês e até mais. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Breathable organic cotton and moisture-wicking Joma wool consistently provide cool and comfortable slumber. Every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Visit lisa.com to learn more. That's LEESA.com.